Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Nessa semana, nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal. O nosso textuário está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, e diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática registra o seguinte pensamento: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Bem-vindo e bem-vinda, estamos começando o nosso programa Escola Bíblica Dominical e hoje com um tema importantíssimo: como a liderança em Israel se corrompeu ou se degenerou. Nós vamos entender quais foram os passos que tanto Eli quanto os seus filhos deram, que culminaram no fracasso da liderança do sacerdote. O nosso texto de referência está lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 22 ao 25, e na sequência do capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, também de 1 Samuel. Você deve focar nesses textos, que são um resumo daquilo de mais importante que nós iremos abordar aqui em nosso estudo. Os irmãos se lembram, acredito eu, que na lição passada nós conversamos bastante sobre Samuel. Nas duas lições anteriores, nós falamos bastante sobre este grande profeta, tanto como seu nascimento foi uma providência e um milagre do próprio Deus, como a importância e as características peculiares do seu chamado. Agora, nós vamos estudar um pouco qual era o conceito de liderança que estava organizada, estava se revelando na época que Moisés tanto era uma criança, quanto depois, quando Moisés já estava um rapaz. Nós não vamos precisar exatamente quanto tempo se passa entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Samuel, mas nós vemos que há um pequeno intervalo de tempo, já que deu espaço temporal suficiente para que Samuel conseguisse exercer atividades mais profundas, mais elaboradas no templo de Deus em Siló, auxiliando o profeta Eli. O primeiro tópico nosso vai falar sobre a degeneração dos filhos de Eli, a degeneração dos filhos de Eli. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra degeneração pode ser usada como um dos sinônimos de corrupção ou de degradação, de corrompimento. O que nós vemos aqui neste capítulo é que subitamente a atenção, o foco, deixa de ser Samuel e passa a ser Eli e os seus 2 filhos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não temos argumentos para dizer que Eli não era um homem piedoso. Ao contrário, temos a impressão, ao estudar o texto bíblico, que Eli era sim um homem piedoso, um homem que sacrificava a Deus, que tinha uma certa moral com o povo. Entretanto, é um exemplo de um homem que falhou miseravelmente como pai. Ao lermos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a ira de Deus e a queixa dos homens não era para com Eli,
mas sim com seus 2 filhos. Inclusive, a própria Bíblia Sagrada registra que esses seus filhos eram filhos de Belial. A palavra Belial na Bíblia Sagrada é um sinônimo de Satanás. Portanto, disse que os filhos de Eli eram filhos de Satanás, no sentido de dizer que eles eram terrivelmente ímpios, terrivelmente pagãos. Nós podemos depreender do texto bíblico algumas características para esse tópico. Primeiro, nós percebemos que Eli era idoso. Eli era idoso. E diz a Bíblia que ele não enxergava mais tão bem. Isso está claro no texto bíblico, que fala que devido à sua avançada idade, ele não enxergava tão bem assim. E aí que os seus filhos ficaram responsáveis pela condução dos serviços no santuário em Siló. Graças a essa dificuldade que ele tinha, os seus 2 filhos, que a Bíblia registra o nome, era Ofni e Finéias. Algumas versões colocam Ofni com H. Aliás, é o mais comum. Vou até colocar essas versões mais comuns aqui, tá? Os 2 filhos, Ofni e Finéias, eram os responsáveis pelo santuário. Isso significa que Eli os colocou como uma espécie de subdelegados. Nós dizemos, inclusive, que eles eram os sacerdotes oficiantes e que tinha com eles os seus auxiliares. Eles deviam zelar pela boa condução do sacrifício e pela moral e santidade do santuário do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles fizeram radicalmente o contrário. Há pelo menos 2 descrições de atos iníquos dos filhos de Eli. A primeira descrição que nós temos diz que eles afrontavam e profanavam os sacrifícios. Queridos irmãos e irmãs, o ritual sacrificial para as religiões étnicas era algo extremamente importante. Havia todo um processo de condução, havia toda uma liturgia ordenada pelo próprio Deus, e isso era levado muito a sério na antiguidade. Se você observar, a ordem de Deus era, uma vez que a oferta era apresentada, aquela carne era queimada, era colocada em uma vasilha, a gordura era queimada, depois a carne era cozinhada, e aí o sacerdote vinha com um tridente, um garfo bem grande de 3 pontas, e eles enfiavam aquele garfo dentro da panela que estava cozendo aqueles pedaços de carne. O que saía nas pontas dos garfos era aquilo que era a parte do sacerdote, era aquilo voltado para o sacerdote. Entretanto, a Bíblia deixa bem claro que Ofni e Finéias não aceitavam esse regulamento. E o que eles faziam? Eles exigiam o melhor da carne para si. Então a pessoa chegava com o sacrifício, ia apresentar a Deus, e o que os 2, me desculpe o termo, malandros faziam? Chegava lá e dizia: olha, dai-nos o melhor desta carne, nós queremos o melhor. Como se fosse a linguagem de hoje, nós diríamos: dá logo essa picanha aí, dá logo esse contrafilé, esse filé mignon, mas nós não queremos carne de segunda,
nós queremos a melhor carne possível. Era essa a concepção que eles tinham. E diz a Bíblia que as pessoas conheciam os mandamentos, e alguns até tentavam redarguir, diziam: olha, espera pelo menos a gente queimar a gordura da carne. E a resposta era: ou você me dá, ou eu vou tomar força. Observe que muitas vezes, para não sujar suas mãos, eles colocavam os seus auxiliares para fazer esse serviço sujo. Eles falavam: olha, se a pessoa não quiser dar, tome na base da violência, tome na base da força. E assim a pessoa fazia, ia lá e tomava a porção de carne da mão do ofertante. Então, essa é a primeira coisa que eles faziam de errado. E imagina como é que Deus reagia ao olhar dos céus para a terra e ver o seu santuário e a sua oferta profanada dessa maneira. Era um ódio terrível. A Bíblia deixa bem claro que Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias. É interessante que a expressão Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias, ela só é repetida, aliás, ela também foi repetida lá atrás, quando Deus falava sobre o faraó. Lembra? Quando Deus ordena a Moisés que vai falar com o faraó, Deus também fala: olha, eu endureceria o coração do faraó. Quando Deus faz isso é porque Deus quer a punição, Deus quer o julgamento. Muito bem, dessa maneira, o primeiro ato iníquo registrado oficialmente que eles faziam era a profanação dos sacrifícios. O segundo ato que eles faziam era a profanação das mulheres, que serviam no santuário. Eu vou explicar isso aqui melhor para os irmãos. Aqui nós temos esse registro porque o próprio Eli fala com seus filhos sobre esse detalhe. E o que nós vemos é que no santuário havia mulheres que trabalhavam ali. Existem alguns registros hebreus que explicam o papel dessas mulheres. Uma parte delas trabalhava ali como auxiliar do templo, tomando conta das crianças, dos recém-nascidos, dos ofertantes que iam ao santuário sacrificar ao Senhor. Observe que eu não chamo ali Siló de templo, porque nós não temos registros arqueológicos em Siló de um templo paralelo ao que nós chamamos o tabernáculo. Ali diz que havia um santuário. Nós então seguimos essa ideia de que era um local, ainda que provisório, onde as pessoas serviam a Deus. Mas parece-nos que não havia ali uma casa edificada de alvenaria, como foi posteriormente o templo de Salomão. Muito bem, essas mulheres ficavam no santuário auxiliando as pessoas que chegavam para ofertar, e que tinha crianças pequenas. Havia também algumas mulheres que queriam ficar com aquelas ali para ficar mais próximo da presença de Deus, ficar mais próximo do próprio Deus. Entretanto, diz a Bíblia Sagrada que Ofni e Finéias, eles seduziam essas mulheres, seduzia essas serviçais do templo e tinha relações com elas, se deitava com elas. Detalhe, essas relações aconteciam dentro do santuário. Então, meus irmãos, o que nós entendemos ao ler o que está escrito aqui é que Ofni e Finéias profanaram o santuário de uma forma nunca antes vista por essa figura. E aí não tinha outra, foi necessário Deus resolver bater um papo sério com Eli, que é o nosso tópico 2. Mas antes de nós falarmos do tópico 2, eu não posso deixar de fazer aqui aquele convite especial. Está gostando da aula? Está te ajudando? Está interessante? Então não seja egoísta.
compartilhe essa aula com seus colegas, com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com seus professores de EBD, com aquele irmão que gosta do ensino da palavra. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso ajuda muito, mas muito mesmo, a promover o nosso vídeo. Se você não se inscreveu no canal ADMP TV, se inscreva agora, né? Tem um botãozinho vermelho aí, ó, escrito inscrever-se. Clique nesse botão inscrever. Se você já é um inscrito, tem um sininho por aqui. Se você não ativou esse sininho, clica agora, ativa o sininho, tá? Porque entrou vídeo novo, entrou aula nova no ar, você já vai ser notificado instantaneamente, ok? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. A EBD precisa muito, muito de você. Muito bem, o nosso tópico 2, fala sobre a sentença do juízo de Deus. Então vou colocar aqui para os irmãos, tópico 2, a sentença do juízo de Deus. Meus irmãos, aqui eu quero fazer um alerta muito importante, principalmente para nós, obreiros do Senhor, que temos filhos. Preste bem atenção. Ao ler essa história, fica patente que Eli obteve até um certo sucesso no que se referia a seu ministério. Ele era sumo sacerdote. Ser sumo sacerdote não era um papel qualquer. Ele era chefe do santuário de Deus. Isso significa que ele, além de ser de uma família levita, e você vê isso pela sua própria genealogia, você que o situa como um dos descendentes de Gerson, você também percebe que ele ascendeu ao nível mais alto do ministério daquela época, que era ser sumo sacerdote. Isso não significa que ele era um excelente sacerdote, já que percebemos uma certa fraqueza em Israel durante a sua liderança. Entretanto, ele foi um péssimo pai. Se podemos atribuir a Eli algum caráter, algum crédito como sacerdote, não podemos atribuir nada a ele como pai. Eu vou pontuar isso aqui, porque eu acho que deve ser deixado como registro para você, professor, professora, em sua aula. Eli obteve certo crédito como sacerdote, mas foi péssimo pai, ou seja, um homem que tinha um ministério, mas que não soube cuidar da sua própria casa. É por isso que a Bíblia deixa bem claro, através da instrumentalidade de Paulo, lá no Novo Testamento, que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser sacerdote em sua casa, saber educar os seus filhos, porque não adianta você ser uma obreira que prega bem, que ministra bem, que canta bem, que toca bem, que tem uma ação profícua na igreja, mas a sua casa está desmoronando, a sua casa está caindo, o seu ministério primaz está em seu lar. Quantos pastores, quantas mulheres de Deus perderam a família e naturalmente tiveram seu ministério prejudicado porque foram ótimos pastores, mas péssimos pais, foram ótimas missionárias, mas péssimas mães. Não faça isso. O grande erro de Eli foi não ter repreendido os seus filhos. O grande erro de Eli foi não ter corrigido. Talvez o coração de pai ficava com dó, talvez o coração de pai ficava com pena, não vou bater, não vou corrigir, tadinho de Ofine, tadinho de Finéias, que dodói. Mas, infelizmente, quando a vara da correção não chega no momento e da forma adequada, o mundo torna a pessoa má, ruim, a pessoa se corrompe.
O grande problema de Ofni e Finéias está na raiz da liberdade excessiva, libertinagem que tiveram com o seu pai. Há um contraste claro aqui entre Ofni e Finéias e Samuel, que já crescia nesse momento vistoso, alegre, as pessoas admiravam Samuel, essa coisa toda. E repare bem, quando as pessoas, os hebreus, procuravam Eli para falar dos seus filhos, Eli até procurou Ofni e Finéias. E a Bíblia registra uma frase muito importante de Eli para os seus filhos. Já na velhice ele dizia: olha, meus filhos, as pessoas estão falando mal de vocês, as pessoas estão acusando vocês de atos errados. Por favor, entenda, pecando o homem contra o seu próximo, pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será arbítrio. Mas se o homem pecar contra Deus, e aí? Isso era uma exortação. Diz a Bíblia que já na velhice eles não escutavam o seu pai. Se não escutaram quando era novo, vão escutar agora que eram velhos. E a Bíblia deixa bem claro: Deus endureceu o seu coração. Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada deixa bem claro, tá? Que o pecado deliberado contra o Senhor enquadrava em uma categoria totalmente diferente. Eles pecavam porque eles queriam pecar. Entretanto, Deus, em sua misericórdia, vaticina antes. A Bíblia deixa bem claro que primeiro ele procura, Deus envia para ele um homem de Deus. Houve dois recados, eu vou colocar aqui para os irmãos. Houve dois avisos. O primeiro aviso simplesmente diz que era um homem de Deus. Esse primeiro aviso foi dado diretamente a Eli por um profeta. A palavra homem de Deus normalmente se aplica a alguém que foi enviado diretamente pelo próprio Deus. Esse profeta chega em Eli e ele faz duas coisas. A primeira coisa que ele faz é relembrar Eli do orgulho, do privilégio de ser descendente da família de Arão, de poder exercer o seu ministério no santuário de Deus. Primeira coisa que ele faz é chamar a atenção para essa responsabilidade. E ele diz: olha, entretanto, apesar de você ser descendente, e eu prometi, descendente de Arão, descendente da tribo sacerdotal, eu decidi que a sua família não exercerá o ministério na minha casa. Isso é claro, meus irmãos. Não há comungação, não há pacto entre luz e trevas. Não há pacto entre santo e profano, não há pacto entre imundo e puro, é impossível. Deus é um Deus de santidade, e onde há santidade não há aliança com o pecado. Portanto, nós temos que ter convicção ao ler o texto bíblico, que a irritação de Deus era profunda. Então ele fala: não vou mais deixar o sacerdócio na mão da sua família, vou tirar e passar para uma outra linhagem de sacerdote. Ele fala: os seus filhos, os seus descendentes irão mendigar. Ele fala: eu vou matar os seus filhos. E segundo, a sua descendência irá mendigar, não terá glória nenhuma. Imagina, irmãos, imagina que situação, não é? Alguém que já chegou a ter tudo como sacerdote, ter que ouvir palavras tão duras. Alguém poderia dizer assim: mas olha, ele não fez nada, ele não errou, foi os seus filhos. Mas vem cá, claro que ele errou. No caso de Eli, a Bíblia deixa bem claro no primeiro aviso que Eli errou pela omissão. Eu sempre falo, meus irmãos, o seguinte: tem pessoas que pecam pela ação, ele vai lá e comete o pecado. Tem pessoas que pecam pela omissão, não fazem nada, como diz a linguagem popular, deixa o pau quebrar
com o pecado e não agem. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz assim para Timóteo: não te tornes, Timóteo, cúmplice de pecados de outrem. Isso está na Bíblia Sagrada. Você não pode ser cúmplice de pecado, tá? Errou, tem que ir a juízo. Tolerar o pecado e não tratar dele com severidade é o mesmo que você tomar parte na transgressão. Isso tem que ficar bem claro. Como sacerdote, Eli tinha autoridade para disciplinar os seus filhos, mas ele não o fez. Ele não disciplinou os seus filhos. O segundo aviso que vem das palavras do próprio Samuel, que nós já conversamos na aula passada. Falou: olha, Samuel, eu tenho uma palavra que vai fazer tinir os ouvidos de quem escutar, lembra? Ou seja, o que nós vemos aqui é que Deus falou 2 vezes com Samuel, com Eli, primeiro pelo homem de Deus desconhecido, segundo através de Samuel, e Eli finalmente se resignou. E quando você lê o texto em 1 Samuel 22, você vai ver que ele simplesmente diz assim: olha, faça Deus aquilo que for a sua vontade. Meus irmãos, não havia como expiar o pecado voluntário que Ofni e Finéias haviam feito. Não tinha como fazer isso, tá? A lei da semeadura, ela é implacável. A Bíblia deixa bem claro: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Não havia remédio para isso. E o castigo vem, meus irmãos. A Bíblia registra isso terrivelmente. E esse castigo que vem, ele aparece de uma forma dura. Ao lermos a Bíblia Sagrada, especificamente, eu vou abrir aqui com os irmãos, a maldade dos filhos de Eli é descrita no capítulo 2, no versículo 12, e no capítulo de número 4, nós vamos ver a ira do Senhor atingindo Israel. E você diz assim: mas Israel? Sim. Por quê? Vou te explicar por quê. Se o sacerdócio se corrompe, se a liderança sacerdotal se degenera, quem o povo vai seguir? Quem o povo irá procurar? A Bíblia deixa bem claro que a quem muito é dado, muito é exigido, porque o povo segue exemplos. A ovelha segue o pastor. Se aquele povo tinha uma liderança fraca, ímpia atrás de seus filhos, se aquele povo tinha uma liderança que profanava o templo, não respeitava as mulheres, eles se sentiam na liberdade de fazer a mesma coisa. O povo se prostituiu, o povo se degenerou. A liderança fraca afeta toda a estrutura do templo. A liderança fraca, ela afeta todo o sistema eclesiástico. Por isso que ser pastor não é brincadeira. Ser pastor não é ser CEO de uma empresa. Ser um líder na igreja é algo que exige competência, vocação, chamado, carisma e caráter. Isso é importante. Isso é muito importante. Aqueles homens não tinham caráter. Eles até podiam ter carisma, mas não tinham vida no altar, não tinha santidade. Resultado, o povo se corrompeu. Diz a Bíblia, ao ler a Escritura Sagrada, que Israel atacou os filisteus. Existe alguma divergência entre os historiadores se o ataque de Israel foi um ataque preventivo ou reativo? O fato é que a Bíblia diz que os hebreus, ou os israelitas, atacaram os filisteus em Afec, que ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Siló, onde estava localizado o altar de Deus. Agora, quando nós entendemos aqui, Israel ataca os filisteus, eles tinham confiança, foi um número muito grande, eles achavam que iam ganhar. Na primeira leva de ataque, os filisteus matam 4.000 israelitas, e o povo fica desesperado, e sai correndo. Eles não entendem
entendem o porquê. Como assim? Nós perdemos a batalha, 4.000 dos nossos morreram, o que é isso? Nós não somos o povo escolhido, nós não somos a geração eleita, nós não somos os descendentes de Abraão, a nação santa, aquele povo que foi liderado por Moisés, foi liderado por Josué, por Caleb, para chegar até aqui? Como é que a gente perde essa batalha? Aí alguém fala assim, já sei, sabe o que é? É que a arca não veio, a arca não estava aqui, manda buscar a arca. Irmãos, irmãs, aquele povo estava tão cego, que para eles a arca agora era talismã, paganizou a arca, o símbolo virou deidade, a simbologia virou o significado. Não era isso que Deus queria que aquele povo entendesse. E aí, manda buscar a arca. Adivinha quem é que vem trazendo a arca? Os 2 santarrões, os 2 fiéis, os 2 crápulas, filhos de Belial, isso sim, Ofni e Finéias, com a cara de pau, me perdoe a expressão, nem tinham lavado a cara para trazer a arca. Aliás, vale lembrar que eles eram descendentes justamente de Gerson, que era responsável por transportar a arca. Vem com eles, chegam com a arca, e a Bíblia diz que quando os hebreus veem a arca chegar, eles entram em histeria, gritam, chegou a arca, agora é vitória, agora vamos ganhar, agora a arca está conosco. Os filisteus escutaram aqueles gritos, e diz a Bíblia que eles foram correndo, tinha espiões lá, os espiões foram saber o que estava acontecendo, que barulho era aquele, no arraial. O povo não perdeu 4.000? Como é que um povo que perdeu 4.000 soldados está todo empolgado, gritando? E aí, os espiões voltam e dizem, ferrou, numa linguagem nossa, lascou. Por quê? Porque chegou lá o Deus deles, trouxeram a arca. Irmãos, olha que exemplo. Quando os filisteus souberam que a arca estava com o povo, o coração deles se abalou de medo. O ímpio conhecia o poder de Deus, falou assim, nós não podemos vacilar não. E eles puxaram da memória o que havia acontecido com o faraó, falou, vamos guerrear, homens, como vocês nunca guerrearam na vida, para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o faraó do Egito. Porque os deuses dele, a expressão deuses é porque eles imaginavam que ali representavam Deus também, a expressão aqui é Elohim, e Elohim é o plural, inclusive é um termo que nós usamos para a trindade, Elohim. Eles disseram, olha, os deuses estavam entre eles, lutem como nunca. Irmãos, a Bíblia diz que os judeus, os filisteus lutaram como nunca haviam lutado. Aquele povo, o povo de Israel, achou que era a arca que fazia milagre, e não era o próprio Deus. Ofni e Finéias acharam que Deus ia ser usado como instrumento da sua vingancinha contra os filisteus. Deus não se deixa escarnecermos. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Deus não permite ser usado para que pessoas perversas alcancem os seus objetivos. 30.000 pessoas morrem na segunda batalha. Os judeus fogem como barata tonta, disparam pela terra. Os poucos que saem correndo chegam até o templo, até o santuário onde estava Eli, diz, Eli, deu ruim ele. Chega todo rasgado, fala, olha, eu fugi da batalha, perdemos 30.000 homens, baixas 34.000, Deus não está mais conosco, seus filhos morreram. Agora, olha só, preste bem atenção nessa cena, ele fala, seus filhos morreram. Eli, surpreendentemente, não pergunta pelos seus filhos, ele pergunta sobre a arca, porque ele sabia que havia uma maldição sobre os seus filhos estavam colhendo na carne o fruto do seu pecado, mas ele queria saber da arca, e aí o homem diz, a arca foi levada pelos filisteus.
Aquilo era uma notícia chocante, porque a arca ser elevada, o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo, foi levado devido a uma liderança fraca. Olhe para mim aqui. Quando um líder fracassa, muito mais do que perder status, o templo perde a glória de Deus. Porque Deus não fica em ambiente como esse, putréfato. A Bíblia diz que o desespero ele cai de costas, e por já ser avançado a idade, o seu pescoço quebra e ele morre. A sua nora, mulher de Finéias, quando fica sabendo do desastre da batalha, ela estava grávida, ela começa a entrar em trabalho de parto, e ela começa a morrer. As parteiras ainda dizem: força, está vindo o menino aí, não morra. Diz a Bíblia que nasce um menino, e antes da nora de Eli morrer também, ela diz: eu vou dar um nome para esse menino. E o neto de Eli, recebe o nome de Icabod. Algumas versões de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Israel acabou. Israel já era. A glória de Deus foi-se embora e acabou e morreu. Meus irmãos, havia uma parte da profecia que deveria se cumprir com relação à sua descendência. Os descendentes de Eli ainda foram sacerdotes por 3 gerações, até Abiatar, no tempo de Davi. Depois, Abiatar é retirado por Salomão, e Salomão coloca Zadok, que era de outra descendência. Isso mostra que cerca de quase 150 anos depois, Deus cumpre a sua promessa e tira o sacerdócio das mãos dos descendentes de Eli. Eu quero finalizar essa aula dizendo que o nosso tópico 3 deixa bem claro as consequências do pecado. As consequências do pecado. Primeira consequência: há uma quebra da intimidade do homem para com Deus. Essa foi a consequência original do pecado. Foi a quebra da intimidade do homem e Deus. Segunda parte, a Bíblia deixa bem claro que nós não podemos tolerar o pecado. A terceira consequência é que deve haver repreensão do pecador. Repreensão do pecador. Aquele que evita a vara é um tolo, segundo Provérbios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13, Paulo exorta a congregação de Corinto para que expulse do meio deles um pecador que dormia com a sua madrasta. Ele diz: olha, expulse para que a sua alma se salve. A sua carne será destruída, mas a sua alma se salvará. E por fim, eu quero lembrá-los: pecado voluntário não tem perdão. Se você peca voluntariamente, já fala assim: vou pecar hoje, amanhã eu vou pedir perdão a Deus, esse perdão não é efetivo. O coração tem que ser contrito. Essa aula ficou mais extensa do que as outras, porque havia muitos fatos a serem narrados aqui. O irmão deve lembrar de pegar esta aula e complementar com outras, para que a sua aplicação seja mais rica. O nosso papel aqui é te dar um suporte para que ela seja efetiva. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a você pela sua audiência. O programa Escola Dominical está chegando ao final e nós queremos nos despedir dizendo: estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. E não se esqueça, neste domingo, na sua igreja,
tem escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Varia entre 8 e 9 horas, depende de onde você mora, mas procure se atualizar. Participe da EBD, o maior curso teológico do mundo. Gostou? Te edificou? Te ajudou? Comente, deixe o seu joinha e compartilhe. Nós contamos com você na divulgação da obra do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.